Olá, eu sou a Andrea Éboli E eu sou o LG. e estamos aqui hoje no podcast Gerações. De Gerações! novo, terceira season! Chegamos para a terceira season. E como vocês sabem, o podcast Gerações é um contraponto a essas verdades absolutas sobre gerações. Pra gente, todas as gerações têm algo a aprender e a ensinar. E é por isso que a gente sempre traz aqui um tema diferente com duas pessoas de gerações diferentes. Pra que a gente converse, pra que a gente discuta, pra que a gente aqui faça um furdunço. O que você acha? Mudamos, né? Mudamos. Mudamos agora. Terceira temporada vem com novidades. A primeira temporada e a segunda, a gente discutiu as gerações em perspectivas diferentes, mas focados na área profissional. Então a gente teve aqui advogado, teve médico, a gente falou de profissões. Mas a terceira é diferente. A terceira a gente escolheu temas, são temáticas distintas, desde relacionamentos, como que vocês vão assistir agora, até futuro, até relações de poder, até a posição da mulher no mercado. Enfim, tem muitos temas super interessantes ao longo dos 7 episódios, a gente vai acompanhar. E agora a gente tem aqui duas convidadas muito especiais. Queria apresentar para vocês a Gabi e a Paty. Então aqui tiveram coragem para vir aqui hoje falar sobre o tema de relacionamento. Mas eu queria que vocês se apresentassem rapidinho. E a nossa apresentação nunca é muito convencional. Então eu queria que vocês apresentassem quem vocês são através da última pesquisa que vocês fizeram ou no Google, ou no TikTok, ou no Insta, que refletisse um pouco quem vocês são. Uau! Bora! Quem começa? Gabi ou Paty? E Quer ir? Pode começar, Gabi. Sempre as mais jovens. Oi, prazer, eu sou Gabi. Eu sempre começo falando sou Gabi de Capivari, porque eu sou Gabi de Capivari, no interior de São Paulo, mas eu moro aqui em São Paulo há 16 anos. Eu vim fazer terceiro colegial e não voltei mais. Mas minha última pesquisa, na verdade, foi no Instagram vindo pra cá, buscando referência aí de conteúdo. O LG hoje é meu mentor. Posso falar isso? Pode. O LG hoje é meu mentor numa marca de moda. E acho que o que eu mais pesquiso hoje em dia é referências de conteúdo, referências de estilo de mulher, porque a gente tá ainda nessa construção de persona. Então, eu vim pra cá olhando muito conteúdos de Instagram. Moda. Moda, principalmente. Moda. A Gabi Bom. é uma empreendedora de super moda, empreendedora. super incrível. Isso. Muito legal. Geração fazendo tá vendo? Deve ver. Sucesso. Paty! E eu sou a Paty Monteiro. Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu acho que é muito legal, né? Olhar para as coisas sem preconceitos e sempre aprendendo. Eu sou uma mulher de 44 anos, idealista, pacas, super corajosa, é por isso que eu tô aqui. Esportista e amo pessoas, né? Tô com pessoas aqui que eu tenho muito orgulho de estar ao lado, né? Tenho muita história com os três. E a última coisa, eu estou pesquisando muito sobre coragem, né? O tema coragem para as mulheres é o que pulsa o meu coração. Eu estou muito envolvida nesse tema. Então eu estou mergulhada nisso e olhando cada vez mais para isso. E obrigada por estar aqui, estou muito feliz. Vai ser incrível. Olha, vai ser um episódio maravilhoso. Seja bem-vinda! Bom, e se o nosso assunto é relacionamento, não dá pra ficar morninho, Não dá. Hoje nós estamos na era do Tinder, na era dos relacionamentos online. E a minha pergunta pra vocês é assim, o que muda de um relacionamento totalmente digital para um relacionamento presencial? Na primeira conexão, né? Porque depois eu acho que o online acaba virando presencial muitas vezes. Mas nessa primeira conexão, qual é a grande diferença de conhecer alguém online e conhecer alguém presencial? Eu vou começar, Gabi. Toda Primeiro do lado mais com o maior velho. prazer do depois- mundo. Pode abrir essa porta. Bom, eu acho que a primeira coisa que é interessante é quando você se vê numa situação nova, antiga, né? Porque eu me separei faz 4 anos, né? Vamos fazer 5 anos agora. E aí, quando você se vê nessa situação, você fala, meu Deus do céu, eu quero conhecer pessoas, mas eu quero que seja uma coisa natural, legal. Só que tudo mudou, né? Porque hoje em dia, ao vivo, muitas vezes você não pode chegar numa pessoa, conversar com uma pessoa, paquerar, existem regras, existem cuidados. E aí você tem que se abrir, porque senão você realmente não conhece gente. Porque como que é a nossa vida? Puxa, vida de filho, muito trabalho, o dia a dia social, né? Muito esporte, então fica muito restrito. E aí vem esses aplicativos, esse mundo novo que é interessante, só que é um mundo muito perigoso também, né? Porque ao mesmo tempo que
você está aberto para o mundo, você está aberto realmente para a diversidade. Então, é interessante, porque a chance de você conhecer pessoas de mundos que você nunca conheceria, você está sujeito, mas, ao mesmo tempo, tem o perigo. Então, quando eu comecei, entrei a primeira vez num aplicativo de relacionamento e tiveram situações muito felizes, muito legais, construções muito legais, eu comecei a tomar umas medidas protetivas, assim. Então, eu criei o meu raciocínio, até para saber se a pessoa era a pessoa. Então, tinha um caminho muito certo, assim, né? Primeiro, eu conversava bastante para ver se tinha sinergia e se tinha o mesmo caminho, porque, né, em todos os lugares tem pessoas de todos os tipos, né? Então, pessoas que querem sair uma vez, pessoas que querem construir, pessoas que querem falar de trabalho. São vários tipos de relação, né? Não só... E dá pra fazer isso no filtro, você acha? Dá, na verdade, Ó, assim, gente. eu fui movendo, né? A gente vai evoluindo no processo. Você criou um método, né, Paty? Ela criou um método. Você pra criou um encontrar o cara método. certo. Posso falar? Eu criei... Mas conta esse método. Como é o método? Explica o método pra quem tá ouvindo ou assistindo a gente. Só um parênteses, eu Vamos tenho lá. uma amiga que só sai com um cara de aplicativo se o cara for do círculo social de alguém próximo dela. Bom ponto. Ah. É um requisito do método. É. Explica aí, Paty, como é? Eu vou até contar um pouco da evolução do método, porque o Vai lá. método ficou tão famoso que todas Olha. as minhas amigas falavam assim, Paty, como você conhece tanta Ó, gente legal? Atenção, agora é o momento do corte. Olha. Agora, qual é o método dos relacionamentos Método nas... Paty de se relacionar nos apps. nos apps? Bom, primeiro que eu comecei num aplicativo que chama Bumble, né? Foi o primeiro que eu conheci. Foi legal, enfim, conheci pessoas... Minto. O primeiro aplicativo que eu entrei não foi o Bumble, foi o outro que Foi o do Instagram, não foi o... Não, antes. Como que é o nome do Foi do Tinder, Ela não lembra, ela é outra geração. Não, mas a gente conversa bastante Não, sobre a gente- isso. Antes, meu Deus. Inner Circle. Ah, sim. Inner Olha. Circle. O Sim. primeiro que eu entrei foi no Inner Circle, só que o Inner Circle, ele não te dá a possibilidade de ficar secreta, né, como mulher. Porque todo mundo te vê. E aí eu comecei a ter um pouco de preocupação com isso, muito por julgamento, porque a gente tem essa É até questão, relação né? no trabalho, Exato, as pessoas no trabalho, porque tem pessoas no trabalho, então assim, puxa, a Paty está disponível. E não é sobre estar disponível, é sobre estar aberta a conhecer pessoas, né? Isso não é uma condição já clara, tudo depende. Então, eu tava no Inner Circle e depois de um tempo, né, eu fui para esse Bumble. Por que o Bumble? Porque o Bumble é um lugar onde você só aparece para pessoas que você se conecta como mulher. Então, ele tem essa facilidade, né, para as mulheres que eu achei super interessante. Mas o meu método, enfim, acho que de quase todas as mulheres é muito simples, né? Primeiro você vê se você tem uma conexão de construção, porque eu não sou uma pessoa que... Eu nunca busquei relações sem construção, para mim não faz muito sentido. E aí você vendo que a pessoa, né, tem uma conversa legal, quer construir, tem uma história parecida. Eu sempre tive uma questão importante com filhos, né, porque eu tenho um filho, uma pessoa do outro lado que não tem um filho talvez não entenda a prioridade. Então, eu fui criando os meus filtros um pouco entendendo das relações. Depois desse caminho, você marca uma conversa, né? De novo, sempre pelo celular, né? Depois você começa a olhar um pouco, stalkear mesmo, ver mídias sociais para ver se a pessoa é pessoa, se é condizente, LinkedIn, porque é um caminho também, trabalho com tal coisa. Eu realmente faço uma investigação. Depois eu vou por uma conversa por vídeo, para ver se a pessoa é a pessoa. E o primeiro encontro eu sempre marco no lugar que eu vou encontrar a pessoa lá, com pessoas, né, com fluxo, e para eu sentir quem é a pessoa. E aí você vai evoluindo. Caramba. Mas eu acho que esse ponto que a Gabi contou de também ter pessoas no círculo, aí você vai ver no Instagram ou no LinkedIn, também eu acho que faz sentido. E eu pergunto, falo, você conhece tal pessoa e tal? Porque assim, gente, o mundo é muito perigoso. Né? Existem N caminhos. Sim. E esse outro, na verdade, é o aplicativo do Instagram. É o Raya. É o Raya, que é um Você que me aplicativo falou que você, na verdade, precisa ser aceita. É um caminho um pouco mais... E aí, na verdade, são pessoas do mundo, assim, né? Você conhece... Tem até celebs. Pra gente que viaja muito... Não, por exemplo, o John Mayer tava lá. Eu falei, meu Deus, Faz dating com o John que o John Mayer. Mayer vai me aceitar? Ó, Não, ele não me aceitou. Então Não o deu método, match. o seu método, ele praticamente é um processo seletivo.
Total. Só que ao invés de ser profissional, ele é do coração, emocional, do relacionamento. total, Muito bom, pra total. quem ouviu aí, pra quem não tá ligado em medidas protetivas. Não, e acho que Vou pensar. agiliza, né? Porque se você pensar Total. no físico mesmo, você tem que ter uns 2, 3, 4 encontros pra começar a checar tudo. é. Não lembra rapidinho. Vai lá, tudo. Então, tudo, essa embora. é uma diferença super interessante, assim, porque tem muita gente que tem muito preconceito, né? Nossa, não fico com mulheres que estão em aplicativo, nossa, não fico com homens. Tá? Assim, pra mim, respeito, né? Porque eu respeito a opinião de todo mundo, mas, de novo, eu sou uma pessoa livre de preconceitos. Eu acho que existem pessoas e possibilidades das diversas formas. Claro. E como você colocou, cara, eu tenho pouco tempo. Eu faço muita coisa. Eu trabalho muito, eu faço esporte, eu tenho meu filho, eu tenho Acho as minhas que- amigas. Também, tipo, as pessoas estão mais pós-pandemia quietas e não chegam com tanta facilidade no ao vivo, entendeu? Então, o digital ajudou muito nesse quesito de dar o primeiro passo. Mas também deixou as pessoas preguiçosas, né? Depois que você tem o app, também isso é um caminho meio assim, quando você tá no presencial, de chegar em alguém, de querer conversar, você fala, ai não, encontra alguém lá. E ao mesmo tempo, essa questão de, não só de abuso, mas de assédio contra a mulher e tal, também deu uma travada aí, né? Nos flertes primários. Eu sinto isso das minhas amigas. Você não... Principalmente quando eu saio... Hoje eu namoro, mas eu saio bastante com minhas amigas solteiras. E elas ficam assim, gente, vamos sair entre amigas, porque obviamente, tipo, não vai acontecer nada. Quando a gente quiser sair de date, a gente vai sair de date. Porque é muito difícil hoje você encontrar alguém, sei lá, numa balada ou sentada num bar. Inacreditável. As pessoas ficaram um pouco mais preguiçosas, receiosas. O ambiente mudou. Agora, eu vou pegar carona num ponto que a Gabi trouxe, que é super interessante, que é o seguinte. Depois, acho que de toda essa parte digital e tal, as pessoas começaram a se colocar em outras situações de relações. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas dos monogâmicos em série, né? São pessoas que, na verdade, realmente estabelecem uma relação com uma pessoa, constroem e saem. Por quê? Acho que é um ponto que você trouxe. Hoje Como é que é? Me explica direito. Então. Monogâmico em série. Olha, essa eu não conhecia. Eu também conheci há pouco tempo, conversando com Constrói muitas relação amigas. por um período, é super intenso Então. nesse período, mas depois... Então, porque é o ponto que a Gabi trouxe. Por isso que eu lembrei dessa construção que eu acho, enfim, interessante, e muitas pessoas agem dessa maneira. Como hoje é mais fácil, digamos assim, porque você se conecta com muitas pessoas em menos tempo, né? As pessoas sempre estão naquele sentimento de querer conhecer alguém novo, achando que, puxa, essa relação tá legal, mas eu posso ter alguma coisa melhor. Então, não consegue se concentrar numa construção com uma pessoa. E aí, é até perigoso, né? Se for pensar que todo mundo fala aquele amor de prateleira, como se a gente realmente fosse produto e tivesse, né? Você tá olhando aquele produto, é legal, mas você olha um lá e fala, puxa, aquele lá pode ser mais legal. Então, essa ansiedade de sempre estar na conquista também... É uma coisa importante a ser trabalhada muitas vezes na terapia, Sabe? assim, né? Então, eu tenho ouvido muito que a terapia, na verdade, tem também dificultado um pouco as relações, porque você tem se conhecido muito mais, então você não aceita qualquer coisa, entendeu? Ou você fica sempre em busca ou você efetivamente não aceita mais aquilo ali. Não, e não só de você não aceitar, foi aquilo que a gente até estava conversando ontem, que é a história do teu tempo. Teu tempo é valioso demais. Então eu vou gastar meu tempo com alguém que não vale a pena, mesmo que seja um jantar. Precisa valer muito a pena. O duro é que esse valer a né? pena também tá se esvaindo, né? Tipo assim, ninguém mais também Aí quer não, lutar por aquilo, aí né? vem o Qualquer outro, coisa já não aí vale veio a o pena. contrário. Só pra você ter uma ideia, eu fui pro South by em Austin agora. E uma das palestras lá era sobre o impacto da solidão no mundo. As pessoas estão ficando sozinhas. E não é solidez, né? Não é solitude. Não é solitude, solidão. né? É solidão mesmo. 20% das pessoas do uso do chat de BT já é uma conversa individual, terapêutica entre duas pessoas. Uau. Então, quando você pensa nisso, você pensa, gente, o mundo tá mudando mesmo, né? As pessoas estão com essa coisa de eu me conheço, eu sei, mas deixa eu ficar muito. Então, o cuidado dos excessos, né? Exato. Tanto do excesso antigo, que era o excesso de vou explorar tudo, e também aí eu começo a desgastar, minha autoestima vai para lá, vai pro ralo, porque eu começo a lidar com um monte de gente que não me valoriza, né? Porque o início do Tinder foi um pouco assim. Saí e minha autoestima baixou muito, porque eu encontrava gente que não me valorizava.
E agora tem o outro lado, que é um pouco do que a Gabi falou, que é você se valorizar tanto que você fala, cara, eu não vou perder tempo. Isso. E fico na minha bolha. Uhum. E o ChatGPT me entende. É o único no mundo. E não vai me cobrar nada. Nada. O que eu tô pensando aqui em relação ao ChatGPT é que se a gente pega hoje no Brasil, mais da metade da população já usou ou usa algum tipo de aplicativo. Se você que está assistindo, acompanhando a gente, tem 40 anos ou mais, provavelmente você viveu a internet de escada, que a gente tinha logo no início aquele bate-papo do UOL. 33, eu Orkut. acompanhei, tá? Orkut, você lembra? Gabi não, mas a gente aqui sim. sim. Você lembra, Gabi? A gente tinha lá o Gatinha Manhosa Quer Teclar, lembra? Sala Santos 32, você lembra? Bate-papo da UOL. Bate-papo do UOL. Tô aqui, gato solitário nessa madrugada. Vem. Então, aquilo ali a gente viveu muito intensamente com a internet. Era um mistério, né? Era um mistério. E hoje em dia, pelo que vocês estão falando, além de ter todos esses cuidados nas redes sociais, mas me parece que tem também um certo desequilíbrio entre a oferta e demanda. Em que sentido? Provavelmente pessoas querendo relacionamento sério e outras pessoas querendo bagunça ou querendo simplesmente ter vidas mais leves, né? Sem compromissos, sem assumir responsabilidades maiores. Vocês acham que esse mundo líquido, né? A la Bauman, que filosofia de Bauman, mundo líquido, os relacionamentos também estão mais líquidos? Vocês acham que, eventualmente, o pós-pandemia deixou a coisa mais rápida, sem compromisso ou não? Não tem nada a ver. Não, eu acho que abriu portas para as pessoas escolherem outros caminhos. Então, assim, eu acho que antigamente não era tão óbvio que uma pessoa não quisesse ter uma relação mais soft, né? Menos compromissada. E hoje eu acho que as pessoas estão mais tranquilas para falarem, eu quero ter uma relação mais leve, porque Ou eu pra quero se separar, né? ou até, exatamente. Por quê? Porque eu acho que isso é legal, né? Eu acho que a gente realmente ser independente, não só financeiramente, mas emocionalmente, é uma das principais questões até para você estar bem ao lado do outro. Porque a partir do momento que você depende, não é uma relação de parceria, é uma relação de dependência. E eu acho que as pessoas estão se tornando mais independentes ao longo do tempo e podem se propor a colocar isso, do tipo... E não ter medo de perder. Porque eu acho que antigamente as pessoas queriam, mas elas tinham medo de perder. E não ter uma relação com tal pessoa. E como tem tanta gente hoje que está nesse modelo mais líquido, existe mais essa possibilidade. Então, acho que é mais... Mas vocês acham que, aprofundando rapidamente sobre isso, inclusive para a Gabi, essa relação da mulher no poder, da independência financeira, não só emocional, ela assusta alguns homens ou não? Eu acho que, assim, hoje relacionamento saudável é quando você se vê de igual para igual, sabe? Sem competição. E aí você sabe que você encontrou alguém bacana quando você efetivamente, tipo, não tem que ficar se provando de nada. Ou, por exemplo, meu namorado, ele trabalha surrealmente muito mais do que eu. E pra mim, assim, eu admiro ele por causa disso. E ele super me admira e a gente bate bola de igual para igual. Eu não fico tentando numa competição. Isso pra mim é muito saudável. Então, se você se depara com uma situação dessa, pra mim, acho que, tipo, já é carta fora do baralho, sabe? Uhum. Se a pessoa não consegue te ver de igual, já é carta fora do baralho. Mas eu acho que isso também trouxe pra mulher uma certa postura de cair fora de relacionamento, sabe? Eu passei por isso, né? E acho que muito também de você entender, relacionamentos são líquidos ou não. Acho que você tem que entender o que você quer, tipo, como pessoa e pro seu futuro. Porque eu me separei muito jovem, eu fiquei 13 anos com uma pessoa, fiquei casada há pouquíssimo tempo. E quando eu decidi me separar, foi muito, assim... vamos dizer assim, meus parentes, meus pais, difícil de aceitar, porque assim, como assim? Você casou, você tem que resolver essa situação. E minhas amigas, né, que hoje têm uma cabeça, vamos dizer assim, mais aberta, tudo, entendendo e vendo e falando assim, cara, não, você tem que ser feliz, se não é isso que você quer. Então, e aí você tem que se pôr ali e falar assim, não, realmente, eu vou pegar a ideologia qual? A católica, eu casei é pra sempre, somos carne, unha e sangue. Ou eu vou entender que não, o que eu quero pra minha vida é realmente passar uma geração que seja um pouco mais leve, porque o meu relacionamento realmente não era dessa maneira. E eu acho que eu quebrei aí, tipo, me separando, eu quebrei uma coisa geracional, entendeu? Então, eu acho que é como você vai se apegar a tudo isso, qual a sua visão de mundo e propósito de vida. Mas você tem que se olhar como ser humano porque você quer. Porque às vezes tem gente, eu falo isso, tem gente que gosta de sofrer, né? Tem gente que gosta, sabe? Tipo, da competição, de estar num relacionamento onde é competitivo, onde, sabe, só se bate de frente, a briga faz, sei lá, até um tesão, não sei. Então, eu acho que é muito importante o autoconhecimento no relacionamento. Não, você sabe que eu conversando com uma amiga esses dias, e ela tava num processo, se separa, não separa, e ela me disse assim, é porque eu fico com medo de ficar sozinha. Eu falei, então não se separa.
É. Porque se você, antes de se separar, tá com medo de ficar sozinha, tem todo um trabalho que você tem que fazer antes pra realmente gostar de estar com você. É. Porque senão você vai encontrar só porcaria pela frente. Porque você vai ficar nessa ânsia de buscar alguém o tempo E inteiro. você cai no mesmo. Você cai no mesmo. É. Então eu falei, se você não sabe ficar sozinha, não separe. Porque você vai encontrar coisa pior. Então eu acho que tem um processo aí de você aprender a ficar sozinha, gostar de você. E aí você tem tempo para escolher uma melhor pessoa para você. Então eu acho que isso é muito importante, assim, porque é essa coisa do vou, volto, e aí você acaba não chegando naquela pessoa que realmente te faz bem. Que, na verdade, adiciona a você estar sozinha. Sim. Né? E Eu quando acho que isso é bem acontece, importante. pensando aqui, e quando acontece o caso da mulher ou o homem ter a dependência do outro, mesmo sem ter mais aquela profundidade da relação, do amor, do carinho, da consideração no relacionamento? Porque isso talvez tenha a ver com o fato da mulher ou do homem ter uma dependência tão grande emocional, provavelmente, que ela não se vê longe, mas ela não está ali. Ou seja, ela está longe, Falta admiração? falta de admiração, alguma coisa, mas ela está ali presente. É uma presença que não é presente. Entendeu? É tipo, os casamentos que se mantêm, Isso. mas na verdade as pessoas estão Não estão distantes, mais. não estão mais É. lá. Não estão casados e estão casados. Exatamente. Né? É Nossa, quase... quantos? Ah, Quantos? Isso é muito. São muitos! Esse é Eu uma- acho que 80%. Isso é Vocês um acham que é pavor, bastante? Eu Muito. acho. Acho muito. não. Hoje eu tenho certeza, quase Eu certeza. tô E perguntando por porque... isso que a Gabi Gente. falou, por instituições, pela religião, por 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 você padrões. ser escolhido. Eu É. fui escolhida por alguém, eu entendeu? acho pelo próprio preconceito da pessoa. Porque assim, como assim eu vou ser uma pessoa divorciada? Sozinha? Nossa. Como que eu vou... E existe isso. As pessoas acham que isso é distante. Não é, não é. E só voltando num ponto que você colocou aqui, né? Muitas das pessoas até que falam sobre isso, você tem que saber ficar sozinho, você tem que aprender, você tem que se gostar. A maioria das pessoas até que falam sobre isso nunca estiveram sozinhas, né? Então, assim, eu também respeito muito quando uma pessoa fala isso, porque realmente não é fácil Não essa é. construção sozinha, né? A tal da solitude Super. é muito bonito falar, mas Super. assim, É. é extremamente desafiador, assim. Sim. Acho que a gente vem passado por isso há bastante tempo, sim. né? Porque, você tem que aprender e a pessoa a vida inteira foi casada ou namora desde os 20 e poucos anos e tá com uma pessoa, às vezes nem tá tão feliz, e bem o ponto que o LG trouxe, né? As pessoas estão muito por circunstância e por medo mesmo, né? Por não ter coragem, porque Uhum. É coragem é agir apesar do medo, né? Mas as pessoas se mantêm ali porque é mais quentinho, né? E que me parece, assim, olhando em perspectiva, né, dado que a gente sempre fala de gerações, é que antigamente a gente tinha lá atrás os casamentos arranjados, os casamentos onde a família, vizinho, já desde pequeno ali, adolescente, já meio que estava bem encaminhado. E até existe hoje em alguns países isso, né? Enfim, tem Ocidente, Oriente, aquela coisa toda. Mas falando em relacionamentos mesmo, antes a gente tinha mulheres, especialmente o papel da mulher, ficando por muitos e muitos anos, a vida toda casada, por conta dos filhos, a criação dos filhos, né? Tinha 12 filhos, 10, 8, 7. Hoje em dia, inclusive nesse sentido, a taxa de filhos só diminui, né? Mães, pais com um filho, no máximo 2, assim por diante. O amor, essa relação, o doar-se ao outro, juntar as duas carnes e tornar-se um, ele continua válido, isso é possível, ele é construído, ou vocês acham que a gente está cada vez mais se distanciando disso? Foi isso que eu apontei até aqui. Não, eu acho que distância... Eu vou dar exemplo porque eu sou a casada há muitos anos, né? E nós somos, Nós né? somos. E eu acho que tem um ponto que é importante, assim, o casamento é uma construção diária. O casamento não é uma coisa estática. Da mesma forma que você vê o teu trabalho e fala assim, cara, eu tenho que fazer isso dar certo, o casamento é igual. É uma decisão E diária. é uma decisão diária, porque é chato pra caceta. Eu digo que quanto mais passa o tempo, mais difícil porque as pessoas vão se modificando. Eu casei com 21 anos. Então, assim, hoje eu sou uma mulher completamente diferente. E se você não traz o seu marido junto e o marido trazer a mulher, as coisas vão se distanciando. Então, é uma decisão diária. Então, assim, duvido uma pessoa que tá casado há muito tempo que nunca pensou em se separar. É impossível, porque é a mesma coisa no trabalho. Duvido uma pessoa que trabalhe muitos anos e que nunca pensou em largar o trabalho. Porque, na verdade, tem momentos que você fala assim, será que isso é o que eu quero pro meu futuro? Você se questiona disso. o E tempo vai todo. transformando, né? É. Assim, depois que você tem os filhos, por exemplo, a relação muda bastante porque é um outro objetivo em comum, é um outro desafio. Então, e essa transformação ela é tão bonita, né? Eu mesmo sendo uma pessoa divorciada, eu sou super pró-casamento. Eu acho que construção
acredito na instituição. Muito. Eu acredito na verdade, eu acredito na verdade. Né? Eu acredito que quando duas pessoas têm coragem de falar sobre as suas vulnerabilidades, falar a verdade, existe uma construção. Porque a gente vai errar. Isso é a verdade da vida, né? É a parceria, né? Exato. Agora, se você não tem coragem para dividir com a pessoa que está do seu lado, dormindo todos os dias do seu lado, sobre o que ela sente real, puxa vida, realmente você não tem um parceiro do seu lado, você não tem uma parceira do seu lado. Mas é importante ser ouvido, né? Porque eu acho que hoje o que acontece também muito é as pessoas serem muito egocentristas. Então, tipo, ai, tudo bem, estou num relacionamento, eu falo o que eu sinto, mas se o outro não me ouvir, entendeu? Com a verdade do amor, porque pode não ter mais tesão durante tanto tempo depois, porque paixão é uma coisa, amor é outra, né? Mas o amor precisa permanecer ali pra sempre ter a escuta, entendeu? E tentar te entender, vamos junto. Tem aquela coisa, né? Eu dou 50, você dá 50. Não, tem dia que tem um que dá 80, o outro dá 20. Agora ia aí ser vai, tão né? bom se a Essa paixão matemática continuasse é boa, sempre, né? A paixão, né? Eu acho que esse é como deixar a paixão sempre. Acesa Nossa! sempre. Mas a gente tem algumas coisas aqui. A Gabi acabou de falar da matemática do amor aqui. Nem sempre é 50-50. Às vezes é 80-20. A Paty falou do método de você reconhecer pessoas em apps de maneira segura e filtrando ali aquilo que pra você vai fazer mais sentido. O amor, então, a chama continua acesa. A instituição, os relacionamentos, a gente acredita, pelo que eu tô ouvindo de vocês aqui. E o que principalmente mudou, vamos pensar assim, não só nas gerações, mas a gente bateu muito aqui no digital, né, nas redes sociais, nos apps, né? É que hoje a gente tem cada vez mais pessoas conhecendo outras pessoas por aplicativos e pela internet e diminuiu os encontros presenciais. A Gabi citou num determinado momento aqui que até quando saem as amigas que são solteiras, tem dificuldade de ter algum tipo de ação física de um e fazer ali a abordagem no outro, porque as pessoas estão mais tímidas, entre aspas, né? Focando no digital. Qual é o segredo? Quais são as boas práticas para quem tá ouvindo ou assistindo a gente? Eu acho que o sonho de toda solteira, até que eu ouço das minhas amigas, é conhecer alguém por alguém, sabe? Amigo de um amigo, amigo do irmão, o primo. Esse é o que todo mundo quer, né? O melhor dos mundos. Porque você sabe de onde veio, você sabe gente de quem que é. É gente que veio dali, entendeu? Eu sei o CEP. Então, é o melhor dos mundos. Mas é difícil hoje em dia, né? Isso também. As pessoas também não querem mais ter o dedinho ali da indicação, às vezes, eu sinto, sabe? Você sabe que eu fui apresentado pra minha esposa por e-mail, acredita? Olha. Long time ago, faz legal. bastante tempo. Eu lembrei disso porque você falou. E eu conheci meu marido no carnaval, que é tudo fora do padrão, né? Conhecer uma pessoa no carnaval, casar e ficar 28 anos. Quase 30 anos. Pra você, Mas Paty. olha que interessante. Eu vou contar a história da minha sócia. Acho que ela, não sei se ela vai ficar feliz com isso, mas é tão bonito. Porque ela me falou uma coisa muito legal ontem. Ela conheceu o marido dela, ela é artista, né? E ela conheceu ele pintando, grafitando. E eu acho que tem uma coisa muito especial, que eu acho que independente do momento que a gente tá, se a gente está na nossa essência e a gente está feliz, a gente tem uma possibilidade muito maior de encontrar uma pessoa que faça muito sentido. A gente está aberto. Então, assim, e de novo, né? Volto nos preconceitos. Que pena que as pessoas acham que, puxa, alguém apresentar não é legal, é chato, porque a pessoa se sente menos por isso. A gente não tem que se sentir menos. Claro. Você não, na verdade, assim, eu acho que você tá menos quando você não tá feliz. E aí você pode estar menos casada, divorciada, solteira, viúva, com alguém, sem alguém. O seu estado com alguém não quer dizer absolutamente nada. É um estado quase energético mesmo, né? Porque na hora que você tá no seu eu, que vai nos lugares que você gosta de verdade, é muito mais fácil encontrar alguém que pareça com você. Na hora que você tá naquele momento louco, vou fazer um monte de coisa que não tem nada a ver. Aí, de repente, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que Mas é isso, acho que, né? assim, o que não mudou, com certeza, foi o posicionamento das pessoas em relação a quando você já tá 30 a mais solteira. Eu tenho uma amiga que tava me contando esse fim de semana, ela ia para um resort com a família dela, ela tem 37 e ela está solteira. E ela falou assim, gente, eu não consigo me sentir à vontade, porque sempre vem uma brincadeirinha da minha irmã ou da minha mãe, ou de questionar, ou de falar, ai, porque minha fulana tem um filho que ficou solteiro, sabe uma coisa assim? Então, independente de qualquer coisa, as pessoas ainda acham que principalmente pra mulher, né? Pra mulher solteira, 30 a mais, é uma coisa assim, ficou pra titia. Sabe que eu sinto Isso não mudou. Sabe que eu sinto dessas pessoas? Muita pena. Nossa, sim! Porque assim, eu acho que né, nada quer dizer nada. Assim. Mas é porque a gente entende essa situação, a gente vê o mundo de outra forma, mas a grande maioria existe esse preconceito. E é, assim, ridículo, né?
É a regra social, né? É uma regra social. Você não foi e escolhida. tem que ser a família, tem que ser o marido, a mulher, Família os Margarida. filhos, o cachorrinho, assim. Agora, vou cutucar vocês aqui. Tem alguma história engraçada, assim, uma história que vocês tiveram algum contato, algum relacionamento, alguma coisa Ou conhece que não alguém tinha daí, nada a né? ver? Ou conhece alguém, Uma história de alguém, amiga, do alguém da prima. que contou uma história pra vocês de relacionamento que Vocês vem... têm, com certeza. A Gabi, então, deve ter dezenas. A Gabi tem que dezenas. É de duro histórias. pra você contar. Aí a pessoa vai ouvir e fala assim, pô. Mas não fala quem, só conta a história. Amiga da amiga da amiga, de conhecer uma pessoa que trouxe pra vocês alguma outra perspectiva sobre o relacionamento, sobre... Eu vou deixar vocês pensando, então. E vou pro Pizza da Luísa. Quer ir pra pizza? Bora. Vamos pra pizza? Bora pra pizza. Infelizmente, a gente já tá indo pro final, vocês acreditam? Gente. Vocês rápido. acreditam? Gente. É muito pouco, rápido. né? É Gabi? impressionante, é Queria mais. impressionante. Bom, a pizza da Luísa, a Luísa é minha filha, e a Luísa era uma criança super ativa, me dava um super trabalho, sempre foi. E ela falava, toda vez que eu dava um conselho pra ela de mãe, ela dizia assim, mãe, conselho é igual pizza, só vale se eu pedir. Não quero comer pizza agora. Eu falei, entendi, mas você vai comer. E aí a gente trouxe esse quadro para cá do conselho da Luísa, que é, às vezes, durante a vida, em determinados temas, a gente tem conselhos que realmente tocam o nosso coração. Tem um monte de conselho que a gente descarta. Então, assim, qual foi a pizza que vocês receberam sobre relacionamentos que realmente fez a diferença na vida de vocês? Que pizza é aquela... calabresa, deu até vontade, delícia. né? Nossa, Calabresa com aquele delícia. queijo derretido, que fez muita diferença na vida de vocês, na forma que vocês se posicionam diante de relacionamentos. Quando eu me separei, minha melhor amiga, acho que é meio, nem sei se é um conselho, mas assim, aquilo me prendeu tanto que foi muito importante pra eu me jogar assim na minha decisão. Ela falava assim, pula que tá quentinho. Pula que tá quentinho, pula que tá quentinho. Eu falava, tá quentinho, tipo, tá quentinho por quê? Porque eu tenho rede de apoio, porque eu vou ter ela que me ama, ela vai me apoiar, porque ela também, tipo, tinha acabado de separar, ela sabe que existe um período de luto e depois tudo passa. Então, assim, se tá te faltando coragem, seja pra ficar sozinho, seja pra tomar uma iniciativa pra falar com alguém, seja pra se separar, pula que tá quentinho, sabe? Porque no final, tudo acaba em pizza, né? Tudo acaba em pizza, tudo se resolve, gente, Pula de que tá algum quentinho jeito. é muito Tudo bom, passa, hein? né, Gabi? Tudo passa. Se você tiver coragem. Que é o tema que a gente começou falando aqui no podcast. Coragem. Quando eu me separei, a minha irmã é uma pessoa que eu escuto bastante, né? Ela é uma mulher muito firme e ela fala umas coisas que me tocam bastante. E não no começo, né? O começo também, acho que o apoio da minha família incondicional e todo mundo concordando com a minha decisão, ninguém se opôs, muito ao contrário, foi muito importante para mim. Mas depois de um tempo, a minha irmã começou a me provocar muito sobre os meus padrões de escolha, né? De quem realmente eu quero ter do meu lado e, né? Porque às vezes as nossas buscas, elas são, por um lado, mais sonhador e artístico e o dia a dia é um pouco diferente dessa construção. Então, eu acho que esse conselho dela, né, de um olhar sobre os meus padrões, de comportamentos meus, porque acho que a gente fala muito sobre os nossos comportamentos com os outros, e aí conectam, não? Eu comecei a me observar muito mais, assim. Eu comecei a entender que a forma e a postura que eu tivesse iria me conectar ou não com as pessoas que eu queria mais do meu lado, assim, e comecei a... Eu acho que é sempre importante ter alguém que te mantenha o olho aberto, assim, sabe? É. Sabe assim, você pode não concordar naquele momento, mas a pessoa tá ali, ó, você fala, quer dizer que tem alguma coisa, sabe? Porque eu sou um pouco intensa, entendeu? Então... Só um pouco, Paty. Só um pouquinho. Só um pouquinho intenso. Não, porque a Paty, ela tem uma coisa, né? Sendo amiga dela, eu posso dizer, a Paty, ela vê muito o ser humano, assim, o lado bom do ser humano, assim, né? Então, que tem gente que é o contrário, né? Que tem gente que filtra, que tá sempre julgando. A Paty, ela tem uma coisa de, deixa eu entender esse ser humano, independente da relação, né, Paty? Independente da relação. Então, isso nisso, é assim, muito legal. Eu não tenho preconceitos, assim. Quando você for olhar as pessoas que eu já me relacionei, elas são muito diferentes em todos os sentidos, né? Pensamento, fisicamente, porque eu realmente me conecto com o interior, assim. E eu preciso ver uma beleza, né, diferente da pessoa que é o borogodó ali, né? Então, tem em todo mundo. Neste momento, você namora...
sim. Gabi namora. Boa, Olha. nós somos casados, cada um com seus respectivos. Então, nesse episódio, Foco no trabalho. falamos sobre muitas coisas e no final a gente conclui falando que cada um tá no seu relacionamento E hoje. ninguém é isso? lembrou de alguma coisa engraçadinha pra contar pra gente, né? Não, tá todo mundo querendo... Ah, tem a Gabi, Não. tem, que ela tá escondendo Gabi- o Ai, jogo. Gabi. Não, a gente conversa fechar. muito. E eu acho que, assim, depois de solteira, principalmente do que eu converso com você, a gente se abriu mais, né, Paty? Tipo, pra sei lá, pra experimentar coisas, né? Principalmente, outro dia você tava me contando da massagem tântrica, coisas dessa natureza. Eu acho É. que o momento sozinha também te ajuda nesse sentido aí, explorar coisas da sexualidade também, né? Que é um assunto que hoje em dia tá mais aberto a ser falado. É. E que quando eu fiquei no relacionamento muito tempo e solteira, eu me vi, eu falei, nossa, existe esse mundo, né? Nossa. Existe Não, esse e mundo. bom ponto, porque, assim, e aí talvez não seja engraçado, mas é uma coisa importante, né? Quando a gente sai, né, de uma relação e a gente se permite olhar mais pra gente mesmo, a gente começa a querer entender mais sobre o nosso corpo, sobre as nossas possibilidades, sobre até onde a gente pode ir, o que é legal, o que não é, o que é me respeitar, o que eu quero. É. Porque a gente não aprende dessa maneira no início, né? É sempre sobre o outro, né? É. Eu preciso agradar ele, eu preciso que ele se satisfaça. Não, e você no lugar? E eu acho que a gente, passando por tudo que a gente passou, a gente tem essa responsabilidade de conversar abertamente com as nossas amigas e dividir o que a gente está vivendo e testar, né? Então, realmente... E aí colocando esse ponto, eu vou botar o lado dos casados, que assim, também, como eu digo que o casamento é um investimento, a parte da sexualidade também é um investimento. Porque senão, imagina, como é que você aguenta ficar tanto tempo numa relação monogâmica por um tempo muito grande? Você precisa se renovar, você precisa trazer coisas novas, você precisa pensar de uma forma diferente. Porque senão, realmente, o sexo vai deixando... Os filhos entram, as coisas vão entrando e você vai deixando esse espaço de lado, né? Não, e amar é É um arte, perigo. né? É um perigo. E é um perigo. E amar é arte, né? perigo. Assim, a gente tem essa necessidade, né? De criar, de ser uma coisa divertida, de ser alegre, de ser leve, né? O nosso dia a dia já é mas tão eu pesado. lembrei de uma história. Não, tem duas histórias engraçadas. Vai, Gabi. Vai. Vai, porque vai Última acabar o pra gente episódio. fechar, Vai. última pra gente fechar. Vai. Uma amiga... Não, uma vez... Sabia que ela tinha. Não, foram duas coisas, assim. Minha amiga, ela conheceu um cara num aplicativo e ela viu que não tinha muita foto dele, assim, era mais de rosto e tal, não sei o quê. Aí ela já chegou no bar, eles estavam sentados era sabe, no bar mesmo, assim, e ele já tava lá. Aí conversando, não sei o que tal. A hora que ele desceu o pé no banheiro, ele era tipo assim, batia na altura dela, no ombro dela, coitado. Ele já tava num Mas banquinho ela alto não pra filtrou pela impressionar. altura. Você acredita que ela saiu com ele? Ela Ela falou, não cara, o filtrou papo pela- foi muito legal, a estratégia dele foi ótima, porque o papo no aplicativo foi legal, depois as fotos eram bacanas, eu só conheci ele lá e, tipo, acabei saindo com ele, então, beleza, sabe? Mas, entende, no dia a dia, assim, isso não aconteceria. E outro foi um cara que ela chegou no encontro e o cara já tinha pedido, ai, por favor, você não vai de sandália? Eu gosto tanto de mulher de sandália. E aí disse que ele ficou disfarçadamente tirando foto do pé dela. Então existem, né, esses fetiches de pés. Gente, olha, olha as histórias. Historinhas bobas, né? É que assim, existe gosto pra tudo nesse mundo, gente. E graças a Deus existe, né? Isso que eu ia falar, graças a Graças a Deus. Deus. Gente, queria agradecer muito vocês. Foi um bate-papo que você vê que passou muito rápido. Quando a gente tá marcando os podcasts, né? A Flávia, que é a nossa secretária aqui, que nos ajuda, ela diz que as pessoas perguntam, vai ter pergunta? Eu posso estudar antes? Aí ela fala, não, relaxa. É Relaxa. só um bate-papo, tudo vai dar certo. Então foi muito bom ter vocês Obrigada aqui. a vocês Foi pelo convite, foi obrigada, ótimo. eu Foi, também muito, amei. foi um bate-papo numa mesa de bar hoje aqui. né? Ó, foi uma Muito bom. delícia. Eu sabia que ia ser incrível. Muito bom. Mulheres incríveis, super poderosas, que muito autoconhecimento. Muito. Se tiver parte 2, tem assunto ainda. Nossa, Bora, quem sabe? Bate dois, hein? É isso aí. muita Então, coisa. pra quem acompanhou até o final, seja assistindo no YouTube, seja ouvindo no Spotify ou outro player, muito obrigado. Obrigado por ficar aqui até o final. Se puder, se você gostou, curta, comente. Legal comentar também, né? Legal. Compartilhe, indique, marque a gente nas redes sociais, porque a gente tá muito feliz de estar na terceira temporada e ter um episódio como esse é muito legal, né? Muito bacana. Obrigada, pessoal. Ê!